prazer falar com vocês. Bom, a pergunta que eu lhe faço logo para a gente iniciar a conversa é se essa candidatura de Luciano Bivar, a pré-candidatura, veio para ficar mesmo, porque nas conversas de bastidores dizem que União Brasil ainda está negociando, conversando com outros partidos. É definitivo? Não há nenhuma possibilidade de desistir de candidatura própria à União Brasil? Olha, todas as condições estão postas para a candidatura do Luciano se confirme e ela será até o fim, só depende dele, exclusivamente dele. Não nasceu fruto da sua vontade, mas da solicitação nossa, sobretudo da bancada unânime da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, no sentido de que ele era o nome que agregava para a gente, o único nome que unificava o nosso partido. Da mesma forma que estão falando agora nos bastidores, falavam também que não existia fusão entre o Democratas e o PSL, e tiveram a capacidade de fazer a fusão, que fez um partido grande, que tem candidatos a governador em 13 estados da federação, uma bancada robusta, com chance de ampliar essa bancada, e que precisa ter uma candidatura para representar, até porque as candidaturas que estão postas aí, tentando levantar uma terceira via, infelizmente não nos representa por uma coisa bastante simples. Não dá para você falar em terceira via excluindo alguém. A única pessoa que tentou juntar todo mundo aí foi o Mandetta lá atrás, quando tentou reunir todos. Mas quando diz vamos sentar para fazer uma terceira via e exclui o Ciro, automaticamente não é terceira via, já passa a ser quarta. Então aí cada um vai fazer o seu projeto. Deputado, boa tarde, Sakamoto aqui. O senhor falou da terceira via, né, de questões de construção coletiva. Após o lançamento do presidente Bivar como candidato do União Brasil, há uma possibilidade ainda de construção, de juntar a candidatura dele com outras candidaturas para formar uma candidatura mais robusta? E, nesse caso, se houver essa possibilidade, o União Brasil está aberto tanto para cabeça de chapa quanto para vice? E até para no Senado, mas desde que seja séria, Sakamoto. Não dá para você fazer terceira via falando em vetos. Nós temos uma eleição hoje absolutamente polarizada, em que o presidente tem na faixa de 30% dos votos, o ex-presidente também nessa faixa. A gente não vai construir uma terceira via se tiver terceiro, quarto, quinto candidato. Aí cada um vai fazer seu jogo. Então, quando eu estou falando isso, a gente tem que trazer o Ciro Gomes para o debate. O Ciro Gomes para o debate, porque ele vai ser candidato de qualquer jeito, vai ter 10% do voto, acabou a terceira via. Hoje a gente tem capacidade de se despedir de qualquer tipo de vaidade, colocar todos os nomes que estão postos, dispostos a conversar nesse termo, ou não tem terceira via. E a gente foi o único partido que teve disposição, desde quando o Mandetta era pré-candidato, depois o Luciano. Luciano foi o único que chamou o Moro para conversa e trouxe ele para dentro do partido, foi o único que conversou com a Simone, conversou com Eduardo Leite, conversou com Dória e conversou com o Ciro, foi o único. O deputado, o senhor já falou 4 vezes aí o nome de Ciro Gomes, e hoje até a gente estava conversando mais cedo dessa história do União Brasil fechar com o Ciro Gomes. Vocês estão conversando? O senhor defende essa união com o Ciro Gomes? Fabíola, eu defenderia uma terceira via que juntasse a todos. Não adianta a gente com o Ciro só, tendo a candidatura da Simone também, que aí não vai para lugar nenhum. A chapa melhor formada fosse um que juntasse a todos aqueles que não concordam com os dois polos extremos que estão postos aí para a população brasileira. Se junta todo mundo, a gente tem condição de criar uma candidatura viável, que só será viável após agosto, com o tempo de TV. Já temos aí 1 ano com pré-candidaturas postas, nenhuma delas decolou, nem vai decolar. E por que não juntou, então, antes? Minha pergunta é essa, né? deputado. Porque todo mundo, vocês estão vendo, defende os seus interesses, né? A gente não tinha condições, por exemplo, de apoiar uma candidatura do MDB, que é contestada em 13 estados. Do PSDB, que eles não se entendiam. Teve uma prévia que não era respeitada, o candidato, tanto é assim que teve que desistir. E a candidatura do Ciro, que estava posta sempre. Aí eu repito, o único que nem pré-candidato está sendo lançado hoje, que teve a disposição de conversar com todo mundo, foi o Luciano. E quando você senta para conversar com todo mundo e quer apoio, também tem que estar disposto a apoiar, porque senão não tem junção nunca. Deputado, olhando aqui, o senhor mesmo basicamente admitiu, né? O Luciano Bivar não tem a menor perspectiva, a menor chance de vencer uma candidatura à presidência. Então vai usar isso para tentar conversar, para tentar se aproximar de alguém.
Sem dúvida, muitos membros do partido vão acabar apoiando o Bolsonaro também nas eleições. O partido descartou essa possibilidade de estar junto do Bolsonaro ali. O que aconteceu? Porque estava conversando com ele até um tempo atrás. Olha, nenhuma das duas candidaturas que estão postas aí nos representa no que a gente defende. Se fosse para estar dentro do governo, a gente estaria desde antes. Nós chegamos a ter aí, enquanto democratas, nós chegamos a ter o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro da Saúde, a ministra da Agricultura, representado por gente dos nossos quadros. E o próprio PSL era o partido do presidente da República. Por que não deu certo a união, o casamento que houve com o PSL? Porque discordava das posições antidemocráticas do presidente. E isso continua a ser um óbice para que a gente possa juntar. No primeiro eleição de 2 turnos é feita para isso. Infelizmente, nessa eleição agora, nós estamos impondo à população brasileira essa polarização que eu acho que é ruim para o país. Vamos colocar a candidatura do Luciano disposta até o fim, porque tem um problema no Brasil. Isso o PSD do Kassab tem, todos os partidos têm. Nós temos um partido, um país de dimensão continental, que a realidade das regiões são completamente diferentes. Você falou que tem gente do nosso partido que defende votar em Bolsonaro? Tem gente. Tem gente que defende votar no Lula. No Nordeste há uma influência muito grande do presidente Lula, uma ascendência muito grande, e é difícil você fazer campanha contra ele lá. Às vezes prefere até nem ter palanque. Mas, infelizmente, isso não é uma realidade. Deputado, União Brasil, de todos os partidos. Interessante o senhor falar disso. Entrevistei semana passada a ACM Neto. Me chamou a atenção que ele disse que nem para Luciano Bivar ele vai dar palanque. Como é que a candidatura de Luciano Bivar é lançada sem o apoio, de repente, do nome mais forte do partido? Ele está com 67% dos votos da Bahia e diz que não vai dar palanque para o próprio pré-candidato do partido dele. Não começa ruim assim? Olha, ele tem feito uma campanha, o ACM Neto, totalmente desnacionalizar a eleição. Tem o apoio lá do PDT, tem o apoio do PSDB, tem apoio do Republicanos, de partidos que têm diferentes candidatos à presidência da República. E agora também do nosso partido. Hoje ele estará presente no ato de lançamento da candidatura do Luciano Bivar. É o nome que melhor nos representa e que unifica o partido e que dá conforto a ele, inclusive, para não precisar, nesse instante agora, ter que decidir uma eleição entre um polo e o outro, que nem eu nem ele sabe o que é que a gente fará lá na frente, se isso se confirmar no primeiro turno. Deputado, uma pergunta. O seu correligionário Bozella, né, o Júnior Bozella, ele defende a candidatura do ex-ministro Sérgio Moro para o governo do Estado de São Paulo, para o Palácio dos Bandeirantes. Como é que está esse debate dentro do União Brasil? Eu acho que aí a gente também ajudar num processo de polarização entre o candidato do presidente da República e o candidato do ex-presidente da República. Nós temos lá em São Paulo uma terceira via, que é uma candidatura que o povo não conhece ainda bastante, que é do vice-governador, que tem uma relação histórica conosco, que somos oriundos do DEM, que é o Rodrigo Garcia. Foi praticamente um equívoco do Dória levado a se filiar no PSDB, e quando houve todo o processo de construção do União Brasil, aqueles que eram do Democratas e ficaram no partido, ficaram dentro de uma configuração de apoio à candidatura do Rodrigo Garcia, que ajudou essa conformação a acontecer. E em política, o combinado não é caro, né? Eu acho que a direção foi tomada. O Moro é um grande nome, poderia compor essa chapa para o Senado, e eu tenho certeza que para o Senado ele é imbatível, porque eu não acredito que a candidatura do que lidera a pesquisa seja séria para levar até o fim. Então, o senhor acha que ele quiser. Desculpe interromper. Então, o senhor acha que na atual conjuntura, porque com o União Brasil ao lado do Rodrigo Garcia, o senhor acha que a melhor configuração é continuar apoiando o governador e Moro não sair para o governo, mas para a chapa no Senado? É porque no quadro que está dividido lá, se a gente sai mais dividido ainda, aí vai favorecer uma polarização entre a candidatura do presidente, do Tarcísio, e do Fernando Haddad. A gente quer quebrar essa polarização no Brasil. Se em São Paulo, que nós temos chance disso, a gente já errar a mão, aí fica difícil. O senhor descarta completamente um apoio do União Brasil ao Bolsonaro num primeiro turno? Completamente a candidatura do presidente Luciano é para valer. A única chance de que haver uma configuração de uma coisa diferente seria de uma candidatura fora desses dois polos, mas que se impusesse.
As pesquisas não impõem o nome de ninguém. Quando você bota um candidato que tem 1%, 2%, 3%, é todo mundo japonês. E se não há disposição de todos os partidos de sentar, e esse é o grande erro, vai se pagar lá na frente um preço muito caro disso, porque só quem demonstrou essa disposição de sentar com todo mundo e tentou trazer o Ciro Gomes para a conversa fomos nós, que achamos que deveria integrar todo mundo. Pode não ser o Ciro, não estou defendendo que seja ele o candidato, só estou dizendo que ele tem que sentar na mesa e entender que ou todos estariam juntos para oferecer uma única candidatura, além dos dois polos que estão expostos, ou a chance é zero. O senhor vai votar no Ciro? Políticos... O senhor vai votar no Ciro? Porque ele falou tanto. Eu voto no Luciano Bivar. Eu falei porque nós somos o único partido que não tivemos veto ou obstáculo a conversar com ele também. Eu não tenho nada de voto. Que não pudesse votar nele. Se tivesse a opção dele e dos outros dois, eu votaria nele. Mas, deputado, muitos políticos e pré-candidatos têm falado na necessidade da união na terceira via. Só que até agora não aconteceu, parece que não está perto de acontecer. Eu quero ouvir do senhor. Então, qual que é o primeiro? Precisa de um critério. Qual que é o critério que vai decidir quem vai ser o escolhido? Primeiro ponto. E segundo, qual que é a data? Olha, critério tem que ser pesquisa quantitativa, tem que ser pesquisa qualitativa, tem que ser uma avaliação geral da classe política, de quem seria o candidato que poderia melhor representar e ter disposição de todo mundo a abrir. Agora, repito, tinha que ser todo mundo, porque senão cada um vai defender. Nós vamos colocar lá União Brasil, 44, defender as nossas propostas, defender imposto único, defender proposta de educação. Hoje vocês vão ouvir falar nomes, referências que nós temos sobre cada um dos setores, do que nós pensamos. Aí nós vamos ter o ministro Sérgio Moro falando, o ministro Mendonça Filho, o ministro Fernando Filho, o ministro Mandetta, quadros qualificadíssimos que nós temos para oferecer como uma equipe. As pessoas têm que entender que não existe super-herói. O que é que está por trás do Lula? O que é que tem que representar ele? É aquele povo do passado? Ele tem o PT. Como é que ele vai esconder aquele PT do passado, da Petrobras, de Petrolão, daquilo tudo? E por trás do presidente Bolsonaro, todo mundo sabe o que tem aí. Um governo do que é que está cercado. Nós temos o que oferecer. Uma equipe pronta para poder governar o país. Se o povo entender que isso é o melhor para agora, bem, se não entender, nós vamos para o segundo turno ver o que vai ser menos pior. Tá certo. Lançamento hoje, então, de Luciano Bivar. Vamos acompanhar os próximos passos. Deputado, muito